aqui temos o Dom Sebastião pequenino, criança, este quadro é muito conhecido, mas há muitos quadros, muitos retratos de Dom Sebastião. Alguns, um bocadinho, pronto, tudo isto são pinturas, e isso já bastante diferente daquilo que nós pensamos ser Dom Sebastião. É uma figura muito representada. A parte da razão para ser muito representado tem a ver com o facto de o pai ter morrido antes dele nascer e a mãe foi para a Espanha, e então era preciso mandar retratos à mãe para ela ir vendo o filho. Ele praticamente não viu a mãe, não é? Cresceu sem a mãe, portanto, tal. E essa é uma parte da explicação. A outra parte é tudo o resto que nós conhecemos. Esta é a famosa estátua que estava no Chiado e que se partiu. Mas depois há coisas como esta. Este aqui é um retrato, e o que diz aqui vai naquela, já sebastianista, aqui com uma legenda a dizer: estou vivo e passo a minha vida perante todos os tempos. Porque isto é um pedaço do Virgílio, Eneias para Andrómaca, no fundo, eu estou por aí, não é? Ou então esta, em que é o novo e o velho, dois retratos, vês com o velho da aparência do rei Dom Sebastião, o encoberto, estamos aqui à espera que ele venha para nos salvar. Há óperas. Há uma ópera de Donizetti sobre Dom Sebastião. Mas o que eu vou falar aqui, o tema é precisamente um pequeno episódio que vem nas crónicas e que eu vou aqui discutir. Pedro Nunes e Dom Sebastião. E encontrei isto neste livro, que é... Aliás, encontrei um texto de Gomes Teixeira, que é matemático, que escreve numa obra de homenagem ao Conde de Sabugosa. Ele escreve um texto em que diz: eu encontrei num livro do Conde de Sabugosa uma referência a um ato de prática astrológica atribuído a Pedro Nunes. Pronto, então isto é o que diz Gomes Teixeira, que diz estar no Conde de Sabugosa, em que, não sei se alguém daqui conhecia esta história. Portanto, o que aparece em algumas crónicas da época um bocadinho posteriores, é que no momento da coroação de Dom Sebastião, o Pedro Nunes foi ter com a rainha e lhe disse que vinha retardar a entrega do governo ao neto, porque o dia não era bom, estava com posição os astros não estavam bem, estavam em posição de mau agouro. Portanto, era bom adiar. Pronto. Isto é o que vem no Gomes Teixeira. Agora, vamos ver o que ele depois diz, que o Gomes Teixeira não acredita muito, acha que Pedro Nunes é um matemático, ele não acredita em astrologia, não pode ser. Como explicar esta contradição entre as opiniões de Pedro Nunes na força da vida e na sua velhice? Que há uma citação noutra obra de Pedro Nunes em que ele diz mal da astrologia. Portanto, se calhar ele não fez isto, não sei. De qualquer maneira, diz o Gomes Teixeira, talvez a narrativa de Baião seja uma lenda, de deturpação de um facto sucedido quando Dom Duarte subiu ao trono. Também aparece no Conde de Sabugosa. Isto é Gomes Teixeira, 1924. Vamos ver o que é que está no Conde de Sabugosa. No livro Neves de Antanho, de facto, temos aqui, no dia em que Dom Sebastião fez 14 anos, 2 dias antes veio falar à rainha Pedro Nunes. E diz-lhe que não era muito bom fazer a coroação naquele dia, e diz que convém dilatar o ato da entrega há alguns dias, ainda que não fossem mais 3. Eu espero que fixem isto. Ele pede só 3 dias, chega, 3 dias. Naquele dia não é bom. A rainha diz-lhe que é melhor não vamos mexer nisso, não diga a ninguém, não vamos fazer. Pronto, e Pedro Nunes, já eu acho que não deve falar com mais ninguém. Portanto, isto é uma conversa que fica entre os dois. Isto é Neves de Antanho, mas agora se formos atrás, vamos ver o que é que diz o José Baião, porque é em Baião que o Conde de Sabugosa se inspira, e cá está outra vez. Portanto, no dia da entrega do governo, de como é o rei tomou a entrega do governo, vemos aqui que Dom Pedro Nunes vem falar com a rainha e lhe diz que seria bom dilatar o ato da entrega alguns dias, ainda que não fossem mais 3, outra vez os tais 3 dias. Pronto. E novamente a mesma referência. Semelhante prognóstico foi feito a Dom Duarte e ambas saíram verdadeiras. Portanto, está sempre esta relação entre o Pedro Nunes e o Dom Duarte, que o astrólogo veio e disse: olha, hoje não está bem, devia... Esta referência aparece mais vezes. Por exemplo, aqui no Diogo Barbosa Machado, temos aqui outra vez, como o insigne matemático Pedro Nunes prognosticou ser infausto o dia, que estava destinado para tão solene ato. Portanto, cá está outra vez. Ele diz que não é boa ideia
Aqui não fala dos 3 dias. Mas pronto. Diz também? Se por dilatar ao menos 3 dias. É sempre os 3 dias. É sempre 3 dias. Às vezes, este aqui, Faria e Sousa também fala disto. Cá está outra vez. Aqui ele diz que foi prognosticado que não ia suceder bem, se essa cerimónia se celebrasse nesse dia. E agora vamos ver o que é isto. Toda a gente fala do Dom Duarte. Sabiam deste prognóstico do Dom Duarte, sim, ou não? Alguém? Esta é conhecida, não é? É o Mestre Gadelha, é o Mestre Gadelha. O Mestre Gadelha diz-lhe, olha, deixe passar até o meio-dia, por favor, porque esta hora não é boa. Mas não, o Dom Duarte não quis, não. E depois correu mal. Ou não, pronto, interessa. também correu mal. Pronto, mas isto está acerca de Dom Duarte. Quando se marca a defesa da terra. Portanto, isto é uma crónica do Rui de Pina. O Rui de Pina diz aqui que esta hora é má, porque Júpiter está retrógrado, o Sol em decaimento, com outros sinais infelizes. Pronto. E aqui está, se formos ver Rui de Pina, cá está, Mestre Gadelha, o judeu, diz aqui ele não pede, Pedro Nunes pede para adiar 3 dias. O Mestre Gadelha diz só para adiar até ao meio-dia, só umas horas. Portanto, aquilo deve ter sido cedo e ele só espera até ao meio-dia, mas ele não quis saber. Pronto. Há outra referência, agora aqui o nosso amigo Dom Pedro, a coroação do Dom Afonso V. Na coroação de Dom Afonso V, portanto, o pai já morreu, temos ali a criança que vai ser coroada. E isto é muito engraçado, porque nós temos o menino, e está o Dom Pedro, o infante, ao lado, e está o astrólogo ao lado, e o astrólogo é que vai dizer a que horas é que ele vai ser. Ele está lá, espera, deixa cá ver agora. Está bem? Portanto, o Mestre Gadelha, o mesmo, a mandado do infante, regulou a melhor hora e ponto. Portanto, e quando, a certa altura, o Mestre diz, agora é boa hora. Portanto, aqui foi mesmo ao cronómetro. Dom Pedro quis seguir o conselho do Mestre Gadelha. E correu bem, ele Afonso V, não? Mais ou menos. Pelo menos é longo. Pronto, não interessa. Facto. Está escrito que Pedro Nunes recomendou, não sabemos se é verdade ou não. Está escrito que foi recomendada. Eu acredito que isto seja mesmo verdade, porque o astrólogo estava lá, fazia parte da corte, era a sua função. No caso de Pedro Nunes, não é claro que Pedro Nunes tivesse essa função na corte. E os matemáticos acham que era impossível Pedro Nunes meter-se em astrologia. Mas eu duvido que... Eu acho que na época ele tinha que fazer mesmo este trabalho. Mas pronto, vamos continuar a analisar. Pronto, se quiserem saber mais, há uma tese de mestrado que fala de tudo isto, da Helena Avelar, não sei se conhecem. Esta tese tem todo este estudo de práticas astrológicas na corte. Mas vai só até ao Afonso V, a história que eu estou a contar é posterior. Vamos aqui ver aqui as datas. Nós vamos centrar-nos aqui entre Aljubarrota e Alcácer Quibir. E, portanto, na segunda dinastia, e cá está, Dom Duarte, a coroação é de manhã cedo, no dia 15 de agosto, e Gadelha dizia que não era boa hora. Já o filho, Dom Afonso V, foi ao entardecer, até mesmo ao entardecer, e é o momento que foi aprovado por Gadelha. Portanto, o mestre Gadelha era o astrólogo entre 1400 e 1450. Não, isto é o tempo de vida dele. Portanto, ele esteve na corte durante este período e, portanto, cobriu tanto a coroação de um como do outro. Dom Sebastião é coroado a 20 de janeiro de 1568. Pedro Nunes anda por ali, é o cosmógrafo mor, portanto, em 68 está perfeitamente capaz. Ele ainda vai durar mais 10 anos. Terá desaconselhado? Não. Pronto, vamos ver isso. Já agora, vamos ver os cronistas, porque aquele relato de Dom Duarte e de Afonso V foi relatado por Rui de Pina, portanto, bastante tempo mais tarde. E nós não temos relato o Lavanha não chegou a fazer uma crónica de Dom Sebastião, portanto, tem lá há uma pasta com documentação, mas ele não fez, portanto, não temos aí como forma de saber. Entretanto, o Lavanha, que é cronista, também é o cosmógrafo mor. Portanto, a certa altura ele é cosmógrafo e é também o cronista da corte. Isto vai ser interessante daqui a bocadinho. Vamos analisar aqui os astrólogos da corte. Isto era uma família, eram todos da mesma família. O nosso mestre Gadelha está ali entre 1400 e 1440, mas há outros mestres da mesma família, durante 9 gerações. Vai de Dom Afonso Henriques até Dom Manuel I, depois há a expulsão. Aqui temos a expulsão em Espanha e aqui temos a expulsão ou conversão em Portugal. Portanto, tudo isto termina. Já não há astrólogo judeu na corte, não existe essa posição. É uma família importante, eu vou passar isto, portanto temos aqui
encontra-se esta figura aqui, pronto, os judeus têm esta informação toda muito organizada e nós encontramos-la aqui. Vamos ver o que é que se sabia da astrologia na época, para ver se conseguimos perceber o que é que poderá ter acontecido. Eu vou começar por mostrar o que existe em Castela, e em Castela temos o Afonso X. O Afonso X tinha era um homem muito culto e é conhecido o livro do saber da astronomia. Este é um livro importante que está em Castela. O livro de jogos de Afonso X, portanto, é um livro de jogos de corte para se brincar, não é? É um livro de jogos. Mas, no entanto, há jogos de astronomia. Isto quer dizer que as pessoas todas dominavam a arte da astronomia. Faziam jogo com as quadraturas e as conjunções e assim. Portanto, devia ser... Toda a gente sabia da astronomia, da astrologia, que era a mesma coisa. Na altura não havia distinção. Toda a gente sabia, as noites eram escuras, viam-se os astros, portanto... Em havendo um jogo de astronomia é porque a corte dominava a área. Se formos ver em Portugal, é mais difícil termos acesso ao que existia, mas há um livro que nos dá muita informação, que é o livro de Montaria de Dom João I, que nos dá... Portanto, aqui temos um trabalho de Luciano Pereira da Silva, que foi ao livro da Montaria e encontrou os livros de astronomia. O Almagesto, o Tratado da Esfera, Teórica dos Planetas, um livro de Albumazar e depois 2 de astrologia. É o livro dos Juízes das Estrelas, da Ali Ben Rahel, que foi mandado traduzir por Afonso X. Portanto, no tempo de Dom João I, temos o livro dos Juízes das Estrelas, e depois temos um livro de astronomia, João Gil Castilho, que ainda não fui ver onde anda este livro, não consegui localizar. Portanto, sabemos que há livros de astrologia na corte. Este livro, podemos fazer o tracking. Vamos ver para onde é que ele andou. Portanto, este livro foi traduzido, foi mandado traduzir por Afonso X, em 1254, é a versão em castelhano. Portanto, lá está, um judeu da corte, Yehuda ben Moshe, traduziu para castelhano. Há a versão em latim, encontra-se online uma versão em latim, traduzida à partida do castelhano. Portanto, a partir desta de castelhano encontram-se outras por aí. Ora, o livro é de 1037, em Toledo. Depois é mandado traduzir por Afonso X e é de 1254. Deste livro, em castelhano, já só existem os 5 primeiros capítulos, os livros de 1 a 5, está na Biblioteca Nacional de Paris. Depois, o João I, que tinha o livro em castelhano, mandou traduzir para português. E este livro foi traduzido também, lá está, um Gadelha, é o José Filho de Gadelha Franco. E este livro foi traduzido e já sobreviveram os livros de 4 a 8. É engraçado porque com os 2 ganhamos o livro completo, entre a castelhana e a portuguesa. O livro português encontra-se um manuscrito na Biblioteca Bodleian Library em Oxford. Não sei se existe nas bibliotecas portuguesas, não consegui encontrar. O manuscrito, este existe. Pronto. Depois, encontra-se um em Veneza, também, que foi posterior. Mas depois isto no final do século XVI, o livro entra no índex e, portanto, é um livro proibido em Portugal. Pronto, isto é a história do livro. Agora, o que é que aconteceu a este livro desde o século XV, XVI até hoje? Isto é um trabalho de um historiador, o Harold Hilty, que andou a pesquisar este livro, e então ele traduziu, portanto existe uma tradução completa de todos os livros, porque dá para juntar tudo. Então, nós sabemos que um manuscrito aparece em Lovaina. E a 8 de janeiro de 1563 ele é comprado por John Dee. Não sei se sabem quem é John Dee, eu já explico, é um matemático inglês. Não se sabe quem é que o comprou a seguir, talvez há aqui uma série de nomes possíveis, mas a verdade é que o Usher dá o manuscrito ao nome seguinte, que é o Laud, William Laud. Laud não tem muito tempo e oferece-o à Biblioteca Bodleiana, que ainda hoje lá está. E, portanto, o manuscrito está em Oxford. Isto é o percurso deste livro. Portanto, era o livro da astrologia da corte de Dom João I. Portanto,
Pedro Nunes tinha que ter acesso a este livro. Ora, vamos falar um bocadinho de John Dee. O John Dee é matemático, é astrónomo, é astrólogo. E era, principalmente, conselheiro da Rainha Isabel I. Era mesmo muito, muito procurado por ela. Aquele ano foi muito complicado, em 1558, mas ela vai assumir o trono em novembro de 1558, mas não vai ser coroada nesse dia. Ela vai esperar por uma data, o John Dee é que vai dizer a data. Ele espera pela data e depois vai ser uns dias depois. Depois já lá vamos. Agora, isto é que é muito engraçado. Isto é que faz a ponte entre o John Dee e o Pedro Nunes. Há uma carta de 1558 de John Dee que escreve a Mercator. Portanto, é outro matemático. Reparem, 20 de julho de 1558, em Inglaterra, isto ainda está tudo muito embrulhado. Ninguém sabe como é que aquilo vai acabar. Isabel I vai assumir o trono em novembro, mas aquele ano está ali muito complicado. E o John Dee não sabe se vai sobreviver àquele ano. Ele próprio não sabe. E, portanto, ele escreve ao Mercator a dizer: se eu morrer, se a minha obra não puder ser concluída ou publicada em vida, ele pede para toda a obra dele ser entregue ao Pedro Nunes. E fez dele a sua. E dá-lhe a autoria e tudo. Portanto, ele pede ao Mercator, ele depois faz isto. Claro que não foi preciso. Não foi preciso porque o John Dee sobreviveu. Mas isto aí ele está desesperado. Ele não sabe o que é que vai acontecer naquele ano. Agora, não temos nenhuma carta entre Mercator e... Não temos John Dee e Pedro Nunes, não há nada. Isto é a única coisa que existe. Que prova que os dois se correspondiam. Mas acaba aqui, não é mais? Ora, esta carta de 1558, isto já faz um bocadinho... Como é que aquele manuscrito chegou a Lovaina e chega à mão do John Dee? Será que houve mão de Pedro Nunes? Não sei. Não, é possível, não quer dizer nada, mas pronto, sem hipóteses. Sabemos que em 1561 o livro está no índex em Portugal e em 8 de janeiro de 1563 está um manuscrito em Lovaina que é comprado pelo John Dee. Como é que ele lá chegou? Não sei, mas pronto, há esta carta que diz que eles se conhecem e que se correspondem, com certeza. Vamos ouvir aqui a Isabel I. A Isabel I reinou de 17 de novembro, é um reinado bastante longo, muito longo, em 1558 a 1603. Mas a coroação foi dia 15 de janeiro de 1559. E foi John Dee que disse: é ali. E se formos olhar para esta carta, seria uma carta muito boa, tem ali no meio do céu o Sol e o Júpiter, tudo estrelas boas para a coroação. Bem, então vamos aqui localizar no tempo. A carta de Dia Mercator é ainda antes, ainda no reinado de Maria I. Depois temos a coroação de Isabel. Depois o Dee compra o livro ali. E esta é a coroação de Dom Sebastião. Custa-me muito a acreditar que o Dom Sebastião não tivesse curiosidade em ler os livros de astrologia. Claro. Tinha que ler os livros de astrologia. Portanto, ele de certeza que leu o Ali Ben Ragel. Tem que ter, só pode ter lido. Depois temos Alcácer Quibir, e agora só para Alcácer Quibir ali, e os ingleses têm a Armada Invencível. Portanto, pronto, então, mas agora vamos ver. Agora, não sei quanto tempo é que tenho, vou contando. Pronto. Agora, será que a gente consegue construir, ver os astros daquele dia e analisar? Vamos ver. Bem, para já, vamos ao nascimento de Dom Sebastião. Dom Sebastião, nós sabemos tudo sobre o nascimento de Dom Sebastião. Pronto, era um nascimento muito desejado, então nós sabemos que foi de manhã de dia 20 de janeiro. Sabemos que foi naquela manhã. Mas nós encontramos isto. Portanto, nas crónicas vemos o dia e sabemos que é de manhã, mas podemos ir mais longe, porque há um manuscrito, está na Biblioteca Nacional, onde nós temos mesmo o nascimento da Arleia de Dom Sebastião, tirado pelo Maldonado. Quem é o Maldonado? O Maldonado é o médico da Dona Joana de Castela. Portanto, foi provavelmente quem fez o parto. Portanto, há de saber a hora. Não é? E ele diz aqui umas coisas. 3 planetas na casa 12, o Sol está em oposição da sua casa, conjunto com Marte e Lua. Eu vou traduzir isto para português corrente. 3 planetas na 12ª casa, Sol conjunto com Marte, Lua na 6ª casa e ascendente com Saturno. Isto dá para a gente marcar a hora exata do nascimento de Dom Sebastião. 20 de janeiro de 1554 às 8h45. Para aquilo dar certo, estas informações todas, para ter 3 planetas na 12ª, ter o Sol com Marte, a Lua na 6ª e o ascendente em Saturno, sabemos que é às 8h45. De maneira Capricórnio.
É assim, a questão é que temos aqui outra coisa. Mas é que temos aqui outra coisa. Temos aqui outro problema, porque há outro códice na Biblioteca Nacional. E este aqui diz outra coisa. Este aqui é uma pasta cheia de documentação, reunida pelo Lavagna, que não escreveu as crónicas, mas que ele estava a reunir. Portanto, isto existe na Biblioteca Nacional, são as coisas principais que sucederam em Portugal. Sim, mas ele não fez a crónica. Depois já vamos discutir isto. É muito interessante. Estou aqui a... Isto é policial. Pronto. Bem, então o que é que encontramos? Isto é mesmo emocionante, porque isto aqui... isto são documentos com vista à publicação da crónica. Ele era cosmógrafo mor, mas também era o cronista. Agora, o que está nesta pasta, que é muito misterioso, é isto. Está lá uma carta astrológica do nascimento de Dom Sebastião. Está lá. E o que é que diz o Lavagna? O Lavagna diz que ele nasceu a 19 de janeiro de 54, às 19 horas e 18 minutos, após a passagem meridiana do Sol. Ou seja, 20 de janeiro às 7 e 18, que é diferente do outro. Mas esta é a única carta desenhada de um rei português. Há muitas cartas de reis para essa Europa fora, que sobreviveram. Mas em Portugal, a única que se conhece com desenhos é esta, não há mais nenhuma. Já foi. Estou à espera que saia um artigo. Quando sair o aviso. Onde é que vai ser? Já digo. Bem, e esta é a carta astrológica de Dom Sebastião, mas agora temos duas. Isto aqui dá ascendente aquário, já é diferente. Portanto, eu não sei quem tem razão. Não sei. Ascendente, mas 19 não, mas é ainda antes do sistema gregoriano. Portanto, ele é aquário. Ele é aquário, ascendente aquário, provavelmente, não sei. Porque eles os dois são diferentes. Portanto, por Maldonado é assim e por Lavagna é isto. Não sabemos. O Maldonado é o homem que fez o parto, provavelmente. Mas o Lavagna, que é o cosmógrafo mor, muitos anos depois, não pode ter assistido ao parto, nem andar por perto. Mas será que Pedro não nos deixou alguma documentação? Não sabemos, não é? A verdade é que o Lavagna, nem sei se o Lavagna sabe do documento de Maldonado. Não sabemos. Não sabemos isto. Ele não usa o documento de Maldonado, mas faz aquilo com tanto rigor, não sei. Pronto, não dá para saber. Podemos ver uma coisa, podemos ver se os cálculos são rigorosos, é isso que eu vou ver. Nós vamos aqui, podemos analisar, não vou massacrar com isto, vamos ver os cálculos de Lavagna e hoje, para aquela hora e aquele momento. A vantagem da matemática é que nós podemos reproduzir o céu a qualquer momento, qualquer hora. Então vamos olhar para aqui, está muito parecido, não é mau. O que é que nós vemos aqui? Júpiter tem um erro grande, não é muito grande, 3 graus e 4 graus e 39, portanto é 1,5 grau. O Mercúrio é o pior, Mercúrio é que é pior. É quase 7 graus e ele diz que está direto quando está retrógrado. É o único que está muito mal. O Mercúrio é muito difícil de prever porque é muito próximo, vê-se pouco, é difícil. Mas o resto é muito credível. O que é que eu quero? Quero convencer este público de que se eu fizer as contas para a coroação, os cálculos são fiáveis. Portanto, eu posso fazer as contas que o Pedro não nos fez. Portanto, eu acho que com isto ficamos convencidos que posso confiar nas efemérides atuais. Portanto, vamos agora à coroação. Ora, a coroação, dizem-me que é no dia em que ele faz 14 anos, 1568, dia 20. Portanto, eu sei que é este dia. Pronto. Então, vamos ver. Então, isto é a carta da coroação de Dom Sebastião. E porquê é que ele tem que adiar alguns dias, ainda que não fosse mais que 3? Para já, isto quer dizer, na carta do Dom Duarte, o Lavagna diz para esperar umas horas. Então isso quer dizer que eu só quero mudar as posições dos planetas. Não é? Portanto, é mesmo, os planetas não mudam de sítio tão rapidamente. Eu só quero rodar o disco. Se ele quer adiar 3 dias, é porque ele quer que os planetas mudem de sítio. Ora, o único planeta, o único astro que muda de sítio em 3 dias é a Lua. Então vamos ter que nos centrar na Lua. Vamos ver. Pronto. Então agora vamos... Já todos sabemos que o Pedro Nunes, em princípio, terá lido o Ali Ben Rahel. Vamos ler o Rahel, a ver o que é que ele diz. Alguma dúvida? Não. Isso Vamos ver. Então o que é que diz o Ali Ben Rahel? Diz que há um capítulo que é eleições de cargos dignitários. Todos nós devíamos ver este capítulo antes de receber um cargo dignitário. Então, para receber coroas, reinos e grandes domínios, é quando a lua está clara, límpida e salva, e não está na casa de signos de infortúnio. Pronto, parte 7ª.
é um capítulo dedicado a começamentos das coisas que começam. Então diz que quando quiseres começar alguma coisa, põe a lua e o ascendente nos signos convenientes e faz chegar a lua às fortunas com recebimento naqueles signos. Quando quiseres começar algum feito, melhora o ascendente e o seu senhor, e a lua e o senhor da sua casa, e guarda-te de maus estados dela. Maus estados da lua, nós não queremos maus estados da lua. E entre os maus estados da lua, o sétimo diz o seguinte. O sétimo é quando a cauda dos ângulos ou em caminho queimada, é o fim da Libra e o começamento de Escorpião. E isso é o pior de todos os infortunamentos da lua. E ainda vou lá, mais esta. Pronto, esta já vimos. E ainda, o que é que significa Lua com Marte e os seus aproximamentos? Quando se junta a Lua com Marte, significa, eu nem sei ler isto muito bem, é novas mentiras e vertimentos de sangue e muitas mentiras. E se o chegamento for de quarta, que é a quadratura, lá chegaremos, significa malfeitaria de rei e que roubarão e tomarão a torta. Eu não sei se significa malfeitaria de rei, se é o rei que comete a malfeitaria ou se é contra o rei, não dá para saber, mas isto é a desgraça completa. Então vamos ver. Para receber coroas, reinos e grandes domínios é quando a lua está clara, límpida e salva. Ora, vamos ver o que é que está aqui. É tudo horrível. A lua está exatamente no fim de Libra, começo de Escorpião, que é aquele pior de todos. É a sétima, é a pior de todas. E está em quadratura com Marte, que é aquela coisa de chegamentos ao Marte, que é horrível e dá... aquelas coisas de... tudo péssimo. Está explicado ao Alcácer. Está explicado, Alcácer aqui. Estava aqui. Agora, vamos ver os 3 dias. Porquê é que eu tenho que esperar 3 dias? Porquê é que o Pedro nos diz para esperar 3 dias? Vamos ver. Bem, isto é o dia 20 de janeiro. A lua entra em Escorpião, que é o signo mais horrível para começar coisas, e entra em Sagitário, dia 22 de janeiro, às 8h35. Quadratura entre Marte e Lua está durante todo o dia 20 de janeiro. Portanto, a lua está no mau signo e vai estar assim durante 3 dias. 3 dias. E não está salva, está atacada por Marte. Marte, isto agora estamos no dia 20, às 8 da manhã. Marte e Lua em quadratura e a Lua no fim de Libra. Ao meio-dia, a Lua está mesmo a começar no Escorpião, mas Marte e Lua está em quadratura. No dia seguinte, a Lua não está em quadratura com Marte, mas faz quadratura com o Sol, mas continua em Escorpião. No dia 21, ao meio-dia, Sol e quadratura em Lua, e a Lua está em Escorpião. Ao meio-dia está a sair de Escorpião e chegar a Sagitário. Mas só sai de Sagitário às 8h35. Mas já é tarde demais, já é de noite. Portanto, não se pode fazer a cerimónia neste dia. Portanto, no dia 22, apesar da Lua já entrar em Sagitário, é tarde demais. O dia 23 começa com Lua e Júpiter, que é bom. A Lua e o Júpiter o Júpiter é um planeta bom. E depois, pronto, se for ao meio-dia continua em conjunção, portanto, tudo isto é bom. Então, esperar 3 dias era a recomendação. Portanto, ou é muita coincidência, ou o Pedro não nos deu mesmo aquele conselho. Eu não posso dizer que deu, mas é a matemática diz que sim. Que ele deu. Portanto, esperar 3 dias é a recomendação a dar. E não esperaram. E não esperaram ainda para todo. Quando quiserem que eu paro, está bem. Então pronto. Se de facto Pedro Nunes construiu a carta, viu que estava na pior posição possível, só sai de Escorpião dia 22 de janeiro, tarde demais, no dia 23, estava ótimo, portanto era mesmo 3 dias. O mestre Guedelha, eu vou passar isto, portanto, o que é que viu o mestre Guedelha? O mestre Guedelha vê ali umas conjunções com... Vou continuar, porque não interessa tanto. Vamos agora à Catarina de Austin. Então temos 3 pessoas aqui envolvidas, que é o Dom Sebastião, que é coroado e não sabe nada, temos Pedro Nunes, que conta este segredo à Catarina, e como é que ficou a consciência deles? Isto agora já estou a fazer o filme. Se eu fosse fazer um filme... pronto. O Pedro Nunes disse, ela diz que não, vamos acreditar que isto corre tudo bem e tal. Agora, o problema foi quando ela soube que o neto ia para a África, que foi a 5 de fevereiro, a mulher caiu na cama e já não levantou mais. Ficou doente. E o neto, quando chega... Ela diz aqui que não passa Sua Alteza em nenhum modo à Barbéria. Diga-lhe que não faça, que não vá. E depois o neto vem, mas ela já não fala e morre no dia 12 de fevereiro. Portanto, eu agora fazia aqui um filme. Ela, quando soube da batalha, achou que era a maldição a cair. Quanto ao Pedro Nunes, eu não sei o que é que Pedro Nunes... Isto agora também estou aqui a fazer o filme, não é? Se eu fosse realizadora de cinema... associava estes 2 eventos. Temos Alcácer Quibir. O que é que nós sabemos?
Sabemos que esta batalha é assim uma coisa mesmo espetacular, a Batalha de Três Reis, morrem 3 reis, morre o Dom Sebastião, morre... Exatamente, morreu o Abdel-Malek, que é o que estava no poder, morreu por doença durante a batalha. O Mutawakil morre a tentar fugir e o Dom Sebastião morre em combate, supostamente. Agora, será que Pedro Nunes ainda recebeu em vida a notícia da morte de Dom Sebastião? Isto eu não sei, mas sei uma coisa, sei que a batalha é 4 de agosto, Pedro Nunes morre dia 11 de agosto, e sabe-se que a carta oficial chega a 11 de agosto. A carta oficial aos regentes. Porque a carta... Pois é, eu se fizesse um filme, punha o senhor a ter um ataque quando soube da notícia, não é? Mas isto é... Fazíamos um filme, não é? Isto já não é história. Não é? A conjugação é perfeita. A conjugação é perfeita, é no próprio dia. Fazer um romance. É verdade. Bem, eu já agora, o Camões também tem a sua culpa, Claro, porque andou aqui a escrever estas coisas, e ele morre em 1579, de acordo com o padre que foi o capelão do lugar onde ele esteve sepultado. Diz que ele não morreu em 80, mas 579, o que quer dizer que ele próprio é também uma vítima de Alcácer Quibir, porque ele próprio também incentivou o rapaz para ir para a batalha. Pronto, quanto à crónica... Mas ele já dizia maravilha fatal da nossa idade. Exatamente, já dizia. Já sabia da astrologia. Já. Quanto ela vem a crónica de Dom Sebastião, aqui é o tal, aquela pasta cheia de documentação, e agora eu vou só queria mostrar aqui o resto da carta, porque há aqui uma série de coisas escritas em baixo, e estas coisas, vamos ver o que é que está aqui escrito. Isto aqui são cálculos que ele está a fazer, a parte da fortuna, tal, umas coisas. Agora aqui, esta parte é interessante. É o Sol, é o Ilé, isto é cálculos que têm a ver com a astrologia, o dispositor é o Sol, portanto é a parte importante da carta. Agora, o que é importante? Saturno é o Almuten, que é o Senhor do Destino, é o Almuten desta carta. E esta última linha, se conseguem ler, não sei se conseguem ler, naquilo que ali está escrito isto, antes de Saturno 48. Portanto, nesta carta, o Lavanha chega à conclusão que o Dom Sebastião iria viver 48 anos. Sim. Claro que esta carta não sabemos se isto está correto, se é outra, mas na cabeça do Lavanha, o Dom Sebastião vai viver mais tempo, portanto ele fica um bocadinho no impasse como é que há de fazer a crónica, porque não sabe a história toda, não é? Não sei, digo eu. Portanto, viveria até 1602, portanto há ali uma parte para esclarecer. Eu vou andar depressa agora. Depois passa muito tempo também, aquela pasta de 1626, visto, passa muito tempo depois. Esta história, ficámos mesmo sempre à espera que viesse o Dom Sebastião, e a verdade é que isso se nota nas publicações em Portugal acerca da batalha. As primeiras publicações, é uma em francês, outra em francês, 1585, só 20 anos depois da batalha que aparece o primeiro texto em português, que é o do Dom João de Castro. E o primeiro texto por uma testemunha da batalha foi 29 anos depois, 1607. Portanto, esta história fica ali assim, um tabu, não se trata deste assunto. Este aqui é de 1607, é a crónica de Jerónimo de Mendonça. E agora sim, vamos falar os Dom Sebastiões depois de Alcácer Quibir. Houve muitos, o Rei de Penamacor, o da Ericeira, o Dom Sebastião Madrigal, o de Veneza. Eu gosto muito deste. Já ouviram falar deste António José Dias de Aguiar? 1813. 1813, é maravilhoso. Isto é maravilhoso. Isto é um senhor... É o elixir. É uma tesoura. É maravilha. O António José Dias de Aguiar tem 28 anos, apareceu trancoso, claro. Perguntado quem era e se ocupava, disse que antes era um sujeito que era caixeiro do tio. Mas depois, há 6 anos, começou a ter revelações, e agora é Dom Sebastião, rei, mandado por Deus. Portanto, isto é... Ok, pronto. Depois há papas que confirmam, entre aspas, há umas cartas, documentos falsos a dizer que o Papa está vivo, vamos passar isto à frente. E este é o tal de Limoges. O tal de Limoges. Portanto, há um historiador, que é o Teixier, que diz que não, que o Dom Sebastião estava em Limoges. O tal que estava a contar há pouco. Ora, vamos ver o impacto que isto tem. Eu já estou a passar do tempo. Temos Lisboa e temos Alcácer Quibir. Depois temos aqui o Dom Sebastião de Limoges, o Dom Sebastião de Veneza. Não é... Isto é quase um santo santuário. 1680, na Índia, há um clérigo, mas porquê é que não volta Dom Sebastião? Porquê é que Deus não o devolve? E esta é maravilhosa, não sei se sabem disto. Há um mito de Dom Sebastião
no Maranhão, no Brasil, em Minas Gerais, ali para aquelas bandas do Brasil. Na Ilha dos Lençóis, até há um filme recente, que é... Portanto, naquela terra, isto é no Brasil. Isto é o memorial do Dom Sebastião. Há o touro, ele aparece como um touro, com uma estrela na cabeça. Pronto. Portanto, essas histórias cá na Madeira. também há, porque é Madeira, porque era a ilha. Há montes de histórias. Ele aparecia numa ilha. Portanto, tem montes de ilhas. Mas eu compreendo isso, porque eu nasci com esse imaginário. Mas quando o meu avô, os meus avós contavam-me, talvez essas histórias como bem impressivas. Quando vinha o nevoeiro, a pessoa vivia num vale cheio de montanhas. Quando vinha o nevoeiro era muito tenso, nós ficávamos a tremer porque pensava que vinha Dom Sebastião. Pois é, E depois havia lá uns tipos assim, uns tipos que eram aqueles que estavam em todas as aldeias, são aqueles assim meio escuros, e havia lá um senhor que tinha assim uma pancada e que de vez em quando dizia, e quando subo àquela montanha, de vez em quando vejo Dom Sebastião, naquela ilha encantada ali ao lado do Pesano, ele emerge e desencanta-se e vemos lá lençóis e o exército lá a descansar, mas daqui a dias eles virão. Exatamente. Mas depois eu via, depois virava as costas, voltava já não via. E nós ficávamos mas ele contava aquilo como se fosse a mesma verdade, ele estávamos a acreditar naquilo. Mas as histórias estavam... É como esta, exatamente isto. E para as histórias criancinhas, para a gente se portar bem, os nossos pais contavam assim, quando via Dom Sebastião virar, com o seu exército, e com as ondas do mar atrás, com a grande onda. Elas tomaram onda atrás dele. E os bons irão juntar-se ao exército dele. E os réus, os maus, ficarão submergidos na água. Está vivo, é igual a isto. É igual a esta história. E nós, claro, Deus portava. Pois, é isso. Pronto, mas é isso que eu tinha a dizer. Agora tinha aqui o poema do Pessoa, e esta é o Faria Sousa, que é uma frase interessante, que é: chorou o povo lusitano para o ter e chorou porque o teve. E havia outra história lá, porque se dizia que lá das montanhas, lá na minha terra, havia os senhores que juravam que sabiam onde é que estava a espada de Dom Sebastião. E quem fosse lá, é o cruzamento com a área de Artur. E quem fosse lá conseguisse subir a espada e levantar-se, que era com o poder de Dom Sebastião. Portanto, durava meio nós também andei à procura da espada, mas foi Portanto, Dom Sebastião está vivo, pelo menos no imaginário desta gente toda. Muito obrigado. Era isto.